Olá, meus adorados alunos, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje de ciências, nós vamos estar trabalhando sobre as plantas, o reino das plantas. Principalmente, nós iremos abordar o tema fotossíntese. As plantas, elas não precisam andar como os seres humanos para produzirem seu próprio alimento. Elas produzem o seu próprio alimento por meio desta palavra que eu pronunciei, fotossíntese. Então, não sei se dá para vocês perceberem, eu estou aqui numa estufa, embaixo de uma estufa, tá? Rodeada de plantas, né? Esse é o meu pequeno mundozinho verde. Aqui eu crio várias espécies de orquídeas, como as catileias, tenho algumas phalaenopsis, tenho também dendróbios, alguns dendróbios e umas poucas bromélias e plantinhas assim que a gente tem, que a gente compra essas floriculturazinhas que botam as florzinhas. Então cada planta dessa, ela se adapta num lugar de acordo com as suas características. Algumas precisam de mais água, outras precisam de menos água, né? Outras ficam muito bem no inverno, outras não gostam do inverno, né? Deveria ser o contrário. Umas se adaptam em vasos, outras num simples pedaço de madeira, algumas precisam de areia, outras precisam de cascas de pino, de carvão, enfim. Então, minha gente, hoje nós vamos estar trabalhando sobre as plantas, como eu já falei para vocês. As plantas, elas são seres vivos que fazem parte do reino plantae, ou reino dos vegetais. Elas se destacam por serem formadas por muitas células e, em sua grande maioria, realizam a chamada fotossíntese. Então, vamos entender um pouquinho sobre a fotossíntese, que é um processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar em energia química. Então, é necessário que haja o sol. Se só for chuva ou só noite, não existe a possibilidade da planta produzir a fotossíntese. Então, é um processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar em energia química para a realização da síntese de compostos orgânicos. Então, por meio da luz solar, né, com outras substâncias químicas, como a água, por exemplo, como o gás carbônico, dentro do interior da planta vai existir um processo, uma formação química na qual vai ser formado os carboidratos, as substâncias que são necessárias para que a planta consiga sobreviver. A fotossíntese ela é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera e é realizada por organismos denominados fotossintetizantes, como as plantas e as algas. Vamos tentar aprofundar um pouquinho na fotossíntese. A fotossíntese trata-se de um processo realizado por organismos autotróficos fotossintetizantes, que são as plantas, as algas, que são exemplos de animais de seres procariontes. Esses organismos captam a luz solar, convertem em energia química que será utilizada para a produção de compostos orgânicos baseados em água e dióxido de carbono. Um dos produtos finais desse processo é o que mesmo? É o oxigênio, que é liberado para o ambiente. Por isso que as plantas são tão importantes para nós. Não é porque por conta da fotossíntese, ela vai utilizar o gás carbônico que está na natureza, ela captura esse gás carbônico que a maioria dos seres vivos, animais, lançaram na natureza, as queimadas dos automóveis, e vai nos devolver um ar fresquíssimo, um ar que nós vamos utilizar, que é o gás oxigênio. A fotossíntese ela ocorre em 2 etapas. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa interessante na aula de hoje. Estarei enviando atividades para vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Beijos, beijos.